Olá, tudo bem? Agora são 9 horas e 3 minutinhos. Muito boa noite. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei federal de 1990. Apesar dos 24 anos dessa lei, ainda assistimos muitos casos, mas muitos casos mesmo, de violação do que está determinado pela lei. Em todo o país, a cada hora, 15 crianças são vítimas de algum tipo de violência. Em 2013, o DISC Direitos Humanos, que é do governo federal ligado à presidência da República, recebeu mais de 90 mil denúncias de agressões a menores de idade. Quando falamos em negligência, outro item presente no ECA teve um aumento de aproximadamente 13% dos casos. Isso de 2012 para 2013. Quando falamos de abuso sexual, o mesmo Disque 100 recebeu mais de 26 mil ligações sobre esse problema. Educação é um outro importante ponto que pode ser encontrado no Estatuto. O artigo 53, para ser mais exato, indica que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. Segundo a ONG Todos pela Educação, mais de 3 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola. É mais do que visível que a lei não está sendo cumprida no nosso país, né? Vamos discutir isso a partir de agora e, para isso, trouxemos 3 feras no assunto. O Ciro Darlan, que é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, membro da Associação de Juízes para a Democracia e também conselheiro do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro. Também trouxemos o Rogério Borba, que é presidente da Comissão OAB Vai à Escola, e também a Paula Braga, que é assessora jurídica da Coordenadoria Geral dos Direitos Humanos e também coordenadora da equipe de assessoria aos conselhos tutelares no Rio de Janeiro. Você que está aí do outro lado é mais do que convidado, é mais do que convidada. Participe do nosso Sala Debate. Tem 2 maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter e o nosso Facebook é o Canal Futura Oficial. É muito fácil entrar em contato com a gente. Eu quero saber a sua opinião. Combinado? Boa noite, Rogério. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Ciro. Boa noite, Thiago. Boa noite, Rogério. Boa noite, Paula. Paula, boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Seguinte, fizemos um VT inicial para apresentar um pouco mais sobre o Estatuto. Vamos ver? Então vamos lá. A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 garantem que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, entre tantos pontos, o direito à saúde, à alimentação, à liberdade, à convivência familiar, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, exploração e violência. Recentemente, nós assistimos o caso do menino Bernardo Boldrini, de 11 anos, que foi assassinado em Três Passos, interior do Rio Grande do Sul. Bernardo já tinha ido à Promotoria da Infância e da Juventude, já tinha contado sobre os maus tratos da madrasta e da indiferença do pai. O Ministério Público pediu à Justiça que desse a guarda da criança para a avó materna. Não deu tempo de acontecer esse desejo. Dia 14 de abril, o corpo do menino foi encontrado enterrado às margens de um rio perto do município. A polícia indica que os principais suspeitos pela morte são a madrasta, o pai e uma amiga do casal. Em 2008, um outro caso chocou o Brasil. O casal Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, pai e madrasta de Isabela Nardoni, jogaram a menina da janela do apartamento onde viviam em São Paulo. Eles estão presos por homicídio doloso quando há intenção de matar. Paula, vou começar com você. A gente acabou de ver 2 casos emblemáticos, da Isabela e do Bernardo. Quero falar do Bernardo. Ele foi sozinho, aos 11 anos, procurar ajuda, mas não teve tempo hábil para poder resolver a situação dele. Nós podemos falar que é o juiz, que todo esse corpo técnico é culpado também? Tiago, é muito difícil a gente falar quando a gente não tem ciência, né, do quais foram os encaminhamentos que foram adotados pelo aquele juiz. É pelo que a gente soube através da imprensa, teve uma tentativa de reaproximação, né, com o pai desse garoto. Foi feito uma audiência em que esse pai se comprometeu, né, a tratar esse garoto de uma forma diferente, e sempre que
o sistema de garantia de direitos preconiza é que a criança, o adolescente, ele fique no seio da família, né? O que a gente pode perceber é que como o olhar técnico, né, às vezes ele faz falta. E falando um pouco do Rio de Janeiro, dos conselhos tutelares, a gente vê quanto faz a diferença terem nesse ambiente, ter dentro do conselho tutelar técnicos, né, psicólogos e assistentes sociais que complementam o entendimento dos conselheiros na hora da aplicação de uma medida. Então, eu acho que o olhar técnico, nesse momento, auxiliando o juiz, o promotor e o conselheiro tutelar, faz toda a diferença. Quero lembrar que o artigo 19 do ECA diz o seguinte: toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurando a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Ciro Darlan, quero saber a sua opinião sobre o caso do Bernardo, se teve, de fato, um erro do juiz e como que os juízes podem ficar mais atentos a casos como esse. O tema do programa já anuncia essa sucessão de negligências. Houve, sim, negligência do juiz, houve negligência da sua equipe técnica, houve negligência do Ministério Público. Mas é preciso explicar para a população que essa responsabilidade não deve cair apenas nas costas do magistrado. Houve no Brasil uma negligência institucional, porque o Estatuto da Criança e Adolescente diz que criança deve ser prioridade absoluta. E nenhum tribunal do Brasil trata a causa da criança e do adolescente como prioridade absoluta. Nenhum juiz da infância e da juventude do Brasil tem a equipe técnica que deveria ter, e a Paula chamou a atenção para isso. O juiz não é um doutor sabe-tudo, ele precisa ser assessorado e bem assessorado por psicólogos, por assistentes sociais, por uma equipe de médicos. E se o juiz do Rio Grande do Sul tivesse essa assessoria de qualidade, certamente ele não teria errado. E o caso do menino Bernardo, assim como a da Isabela Nardoni, teve essa repercussão porque são meninos de classe média, Tiago. Mas esses fatos acontecem dioturnamente nas classes mais pobres da população, sem nenhuma repercussão, né? Porque as estatísticas apontam que a maior violência, o mais alto índice de violência ocorre justamente no ambiente familiar. É dentro de casa, onde a criança deveria ser mais protegida, que ela tem sofrido os maiores abusos. A negligência, o assédio sexual, o abuso sexual, a violência psicológica. Isso tudo acontece porque o sistema de garantias de direitos, também por uma negligência institucional, no caso, negligência do poder público, não está colocando à disposição da sociedade o número necessário de conselhos tutelares, não está fazendo com que funcione na sua plenitude os conselhos de direitos. Então, é muito bom que façamos uma reflexão, e o programa serve justamente para isso, para que nós reflitamos em conjunto, porque quando o Estatuto, quando o artigo 227 da Constituição diz que é dever de todos, não exclui ninguém. O telespectador que está assistindo o nosso programa, ele tem responsabilidade também, porque se ele sabe que a criança do seu vizinho está sofrendo alguma negligência e se cala, ele também está sendo negligente e conivente com essa violência. Então é preciso que todos nós brasileiros assumamos essa corresponsabilidade para evitar que crianças continuem sofrendo violência, porque sofrendo violência ela reproduz a violência. Eu quero dizer alguns números do Disque 100, isso de 2012 para 2013, ok? Negligência, em 2012, 60% teve incidência, para 73,4% em 2013. Psicológica, 2012, 50%, aumentou para 50,4%. Física, em 2012, 45%, para 42,6% em 2013, uma pequena queda. E sexual, de 2012, aproximadamente 30% para 25,7%. Rogério, vejo que muitas pessoas querem alterar o estatuto. Sempre aparece uma medida daqui, uma tentativa dali. Precisa de modificações? Olha, eu entendo que não. Não uma modificação do jeito que as pessoas pedem. Existe uma cultura no Brasil de que tudo se resolve pela lei.
né? As pessoas acham que a lei é o grande maná que vai trazer a solução de todos os problemas. Como o doutor Ciro falou, é um problema estrutural. Por quê? Porque o CNJ agora recentemente apresentou um relatório que o juiz brasileiro é o juiz que mais julga no mundo, né? Enquanto ele deveria estar julgando, ele julga 5,6, eu não lembro os números exatos, mais causas do que a média que a ONU estabelece. Então o problema não é exatamente a lei. A lei, óbvio, ela merece alguns reparos, sempre pode ser aprimorada, mas o problema está na aplicação da lei. O problema está na estrutura, que o doutor Ciro falou muito bem, a Paula falou também, você não tem um número suficiente de pessoas. Mas, Rogério, será que a gente sempre vai ficar com esse argumento que me parece que a gente é muito repetitivo? É sempre o problema. Estou falando que você está sendo repetitivo, não, mas é muito comum que isso seja falado. É o problema que falta funcionário, é o problema que a lei não é cumprida. Quero saber por que essa lei não é cumprida, definitivamente. São números e mais números que provam que ela não é cumprida. É uma questão cultural, porque você pega as pessoas de maneira geral, elas só cumprem a lei quando você tem alguém obrigando-as a cumprir. Você pega um exemplo da lei seca, né? É óbvio que as pessoas colocam a si mesmas e as outras pessoas em risco quando elas ingerem bebida alcoólica e dirigem. Mas você precisa de uma blitz lei seca para você ficar controlando e limitando liberdades, isso é uma outra discussão, mas você precisa que alguém controle essas pessoas para elas poderem cumprir a lei. Então é cultural que as pessoas não tenham consciência, ou se têm consciência, não se sintam responsáveis em cumprir essa lei, senão quando obrigadas pelo poder público. Então o poder público ele tem a sua tarefa, mas ele é uma questão cultural do ser humano, não vou colocar só o brasileiro, mas de maneira geral as pessoas só cumprem a lei quando obrigadas. Então essa questão da estrutura do Estado é porque as pessoas demandam muito mais do Estado, porque o Estado não faz simplesmente o papel dela, o papel estatal, né, de proteção de todos nós, mas ele também tem que fazer com que o cidadão vá cumprir o seu papel normal. Um outro exemplo, todo mundo reclama de corrupção, reclama dos políticos. Aí você vai em qualquer estabelecimento, um shopping center, um supermercado, você olha uma vaga reservada para pessoa com deficiência ou para uma grávida, para um idoso, e o sujeito para o carro ali e diz, é só um minutinho. Quer dizer, o não cumprimento, quer dizer, a sobrecarga do Poder Judiciário ou do Estado como um todo, se deve muito ao descumprimento ou à falta de consciência e de responsabilidade de cada indivíduo em cumprir o seu papel. Também depende do conhecimento do que é o papel. Você falou muito bem, as pessoas veem a violência, veem o descumprimento da lei e não falam, não denunciam, porque isso aqui não é um problema meu. Você aponta um erro e a pessoa fala, não, cuida da sua vida. É a nossa vida, a vida em sociedade depende disso, do cumprimento do meu papel enquanto cidadão e de apontar os erros e de fazer a minha parte. Não é só votar. É a participação da plena cidadania. Então, esse é o problema, pelo menos na minha opinião. Você que está em casa pode participar e deve participar aqui do Sala Debate. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter e Canal Futura Oficial é a nossa página no Facebook. O que você acha, hein? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, está sendo seguido, está sendo cumprido? Eu quero saber a sua opinião. Como o Josafá Monteiro, que mora em Conceição da Barra, diz o seguinte: Ciro, o ECA está na lei. O que falta é que elas sejam cumpridas, que essas leis sejam cumpridas. Onde moro eu não vejo o Conselho Tutelar trabalhar, só vemos nome e gasto. No Brasil é assim. Eu acho que não é um problema de lei. Nós temos a melhor legislação do planeta. É como o doutor Rogério falou, é um problema de cultura. Nós também temos a cultura de maltratar as crianças. Nós achamos, por exemplo, que educação tem que ser através da palmada. É cultural. Enquanto não mudar essa cultura, e essa cultura não se muda com a lei, essa cultura se muda através do processo de educação. Nós precisamos decodificar a nossa cabeça para apontar que não é através de palmada que a gente educa. Há outras modalidades de conselho, de aconselhamento, de educação, de processos de exemplo que vão mudar essa cultura. A lei não vai resolver isso, porque a lei está aí há 24 anos e ela não é cumprida pelo poder público.
que não instrumentalizou essas ferramentas. As principais ferramentas que o Estatuto da Criança e do Adolescente colocou, em nenhum lugar do Brasil elas estão funcionando na sua plenitude. Por exemplo, os conselhos tutelares. Que são os conselhos tutelares? São justamente o longa-manos, quer dizer, é a linha auxiliar da família para impedir que a própria família maltrate as suas crianças, para socorrer, para apoiar, para orientar os seus familiares. Mas se esta ferramenta não funciona... Não funciona por quê? Não funciona porque o poder público não instrumentaliza. Porque o poder público, que são as prefeituras locais, não cria. Por exemplo, no Rio de Janeiro, estamos no Rio de Janeiro, mas podemos falar de qualquer município do Brasil. A situação é a mesma. O nosso telespectador acaba de dizer que na cidade Conceição da Barra. Conceição da Barra, o Conselho Tutelar não funciona. E não funciona por quê? Porque aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, deveriam ter 60 conselhos tutelares. Pelo CONANDA, um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes. Seria 60 conselhos tutelares. A prefeitura está instalando agora o 16º. E se você perguntar, esses 16 estão bem aparelhados? Não estão, porque eles não estão instrumentalizados com os carros necessários, com a estrutura necessária para funcionar. A população que está nos ouvindo sabe que eu estou falando a verdade, que se precisar do conselho tutelar não vai ser atendido, porque não tem telefone. Porque não tem o conselho tutelar, não está capacitado para receber e nem para agir. Né? Por exemplo, se o Bernardo estivesse aqui no Rio de Janeiro e tivesse uma denúncia de que o Bernardo ia ser assassinado, ligar para o Conselho Tutelar ia ser uma inutilidade. Paulo, é isso mesmo? O Conselho Tutelar está nesse nível? Não, o Conselho Tutelar, hoje nós já temos 16 conselhos instalados, né? Até o final de 2014 teremos 20 conselhos, né? Que é o que preconiza a nossa legislação municipal. A legislação municipal hoje, ela preconiza 20 conselhos tutelares instalados no município. Então não precisa de 60? Não, 60 pela legislação federal, a gente já tem uma legislação que fala em 20, precisamos chegar em 60. Né? A meta é chegar até 2016 com 30 conselhos tutelares, que ainda fica abaixo do que preconiza o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o CONANDA, que foi o conselho que o doutor Ciro citou. Só que a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela já vem com uma série de ações para o fortalecimento desse Conselho Tutelar. Porque a gente acredita que a criança e o adolescente tem que ser prioridade absoluta. Agora, Paula, calma aí. Eu só estou com uma dúvida. Como é que você interpreta? O Ciro foi muito enfático. Ele falou que não funciona o Conselho Tutelar. A população responde isso. Isso passa tranquilamente por você? Não passa tranquilamente. A gente reconhece, né, toda a falta de infraestrutura, mas eu acho que Tiago, a gente já está vindo com ações que há muito tempo o Conselho não recebia. Como, por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro hoje está investindo em capacitação para os conselheiros e para as equipes técnicas, com a Fiocruz, que é uma instituição que tem larga experiência em capacitação de conselhos tutelares em todo o Brasil, né, que está vindo como parceria à Unicef, que é um organismo internacional de proteção à criança e adolescente, que não precisa, né, de apresentações. A gente vem ampliando esses conselhos tutelares. Quando essa gestão assumiu, a gente tinha apenas 12 conselhos, né, e assim, conselhos que tinham uma área de abrangência enorme. Por exemplo, a gente tinha Jacarepaguá, que atendia toda a parte de Recreio, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, né? E hoje esse conselho já foi desmembrado e a gente sabe que a gente precisa caminhar muito mais, mas o trabalho já começou a ser feito. Sim. Né? Você discorda? Só para dar um exemplo, não, o esforço deste governo, bom, para quem assumiu com 12 já vai para 16 em 8 anos, já não é 8 anos, são 6 anos, mas já é um esforço. Mas ainda está longe dos 60. Mas só para te dar um exemplo, Tiago, essa Prefeitura do Rio de Janeiro recebeu 16 carros do governo federal há um ano. 12 carros. É, porque eram só 12 conselhos tutelares. Isso. Recebeu 12 carros há um ano. Pergunta onde eles estão. Numa garagem. Parados. Por quê? Porque a Prefeitura não tem motorista. É prioridade ou não é prioridade? Então os carros estão lá, deteriorando. Os conselhos tutelares estão precisando desse. Para você ver, isso aqui é apenas um exemplo, mas não é só conselho tutelar, não. O Estado do Rio de Janeiro não tem funcionando o seu Conselho de Direitos, que é o órgão deliberador e controlador de políticas públicas. Sabe por quê? Porque não tem sede, porque o governo do Estado despejou o Conselho Tutelar, que era no Palácio, sede no Palácio Guanabara, despejou de lá, mandou para a Rua da Ajuda, despejou de lá, não tem estrutura de funcionamento. Então, é assim. E é preciso dizer que a responsabilidade é do poder público.
Se o poder público não instrumentalizar essas ferramentas, as crianças continuam morrendo, continuam abandonadas, continuam fora da escola, continuam na marginalidade. Por falar em fora de escola... Só uma parte. A gente recebeu os 12 carros, né, só para esclarecer, do governo federal. Esses carros, eles vêm, né, sem qualquer tipo de equipagem, sem combustível, sem motorista, sem seguro. Né, e para você colocar um carro na rua hoje, principalmente para garantir direitos de criança e adolescente, você tem que estar assegurado com tudo isso. Então, a Prefeitura do Rio, ela vem garantindo através, né, de um convênio que precisa ser feito um processo de licitação para contratar os motoristas, para contratar o suporte para esses carros. Paula, a gente vai entrar numa seara aqui do Rio de Janeiro e eu estou preocupado em falar do Brasil. E quando você só para questão de esclarecimento. Esclareceu. Só para falar de Brasil, e você falou de educação, quero trazer um dado que é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD. Rogério, mais de 3,7 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola. Isso daí está dentro do estatuto que a gente precisa preservá-las, elas têm o direito a ir para a escola. Eu quero saber como é que os pais dessas famílias, como é que os pais dessas crianças, ou até mesmo essas crianças, podem requerer essas vagas. Como é que elas podem lutar pelos direitos delas? Bom, para o município, né, por uma divisão constitucional, o município é o responsável pelo ensino fundamental. Então, o município é obrigado a oferecer todo esse ensino fundamental. E caso não seja disponibilizado, não tendo advogado, você procura a Defensoria Pública. A Defensoria Pública entra com ações individuais ou com uma ação coletiva, demandando esse município para que abra essas vagas. Imaginando que, aqui não foi a sua pergunta, mas já avançando um pouco, que o problema não seja o número de vagas, mas seja, sim, uma displicência dos pais que não mandam o filho para a escola, seja porque coloca ele para trabalhar ou porque não quer ter o trabalho de levar para a escola, enfim, não tem essa preocupação. Teve um exemplo muito interessante no estado de Minas Gerais, que o Ministério Público acionou judicialmente os pais, responsabilizando justamente com fundamento no ECA, para que os pais levassem as crianças sob pena de prisão. Por quê? Porque estavam descumprindo a lei. Então, se não tiver vaga, você aciona, obviamente, você procura administrativamente, você vai à escola, demanda aquela vaga. Se não houver disponibilidade de vaga, procura-se a Defensoria Pública, prioritariamente, mas alguns estados a Defensoria Pública não é tão estruturada, você procura alguma assessoria jurídica gratuita, um advogado, eventualmente, e o Ministério Público, principalmente, que é esse guardião, para que judicialmente busque a criação dessas vagas. Eu não tenho como aumentar o número de vagas na escola pública. Tudo bem, o município então vai ter que colocar essa criança numa escola particular e vai pagar a mensalidade dessa criança até que consiga ampliar a sua estrutura e atender a todas as crianças daquela municipalidade. E se os pais não tiverem responsabilidade de mandar as crianças para a escola, o Ministério Público, junto com toda essa estrutura, todos esses auxiliares da Justiça, devem promover judicialmente ações para responsabilizar os pais. E aí, de novo, a tarefa que é do cidadão, do indivíduo, se não é cumprida voluntariamente, o Estado vai lá e de maneira coercitiva o obriga. Não vai levar o filho para a escola? Tudo bem, então você vai ser preso, vai perder a guarda do seu filho. Então a vaga, quando existe, se não existe, vamos buscar o judiciário. Se ela existe, mas não é ocupada por displicência dos pais, então deve haver a punição devida, prevista no ECA, e aí as autoridades públicas competentes devem atuar no sentido de obrigar esse pai, essa mãe ou esse responsável, de maneira geral, a colocar a criança na escola. Participação da Maria de Fátima Carvalho. Ela diz o seguinte: Ciro, na cidade onde eu moro, Pedralva, perto de Itajuba, falta apoio do judiciário e os conselheiros, Itajubá, tá? Falta apoio do judiciário e os conselheiros não têm uma formação adequada e ficam à mercê da escola e sem apoio nenhum de ninguém. Sempre tive vontade de ter um juiz na minha cidade. O que você acha disso?
Bom, se a cidade dela não tem juiz, é mais uma Itajubá. negligência, né? Itajubá está sem juiz, é mais uma negligência do Poder Judiciário. Mas veja que, pelo que o doutor Rogério falou aí, estão colocando tudo no colo do Judiciário. Depois reclamam que o Judiciário não dá conta. Porque não dá conta. Porque se você não tem acesso à saúde, é no Judiciário. Não tem acesso à escola, é no Judiciário. Se o pai não leva o filho para a escola, é no Judiciário. Então não há Judiciário no mundo que dê conta. E isso não é um problema do Judiciário. Isso é um problema da sociedade como um todo. Quer dizer, a garantia dos direitos da criança é a obrigação de todos nós, mas, sobretudo, do poder público local. Respondendo efetivamente à pergunta, foi mencionada aqui uma instituição fundamental para o funcionamento, que é o Ministério Público. Para o funcionamento do sistema de garantia de direito. Compete ao funcionário público e ao Ministério Público, e o Ministério Público tem a obrigação legal de propor as ações coletivas para obrigar o governo, por exemplo, a cumprir a sua cota orçamentária para a educação, que é de 25%, e muitos governos não cumprem, para colocar à disposição da população hospitais e escolas de qualidade, não coloca. Quer dizer, imagine você que nós temos uma lei que tem 24 anos que garante a todos os brasileiros o acesso à educação. Você falou aí em 3.700.000 crianças fora da escola. Então, isso aí é uma ação que o Ministério Público tem que propor, mas não contra os pais, como o doutor Rogério mencionou aqui, que foi feito em Minas Gerais. Porque os pais são as maiores vítimas da ausência de escolas disponíveis para seus filhos. Então, quem tem que ser acionado, é uma verdadeira covardia acionar os pais. Quem tem que ser acionado na justiça é o poder público, que não cumpre a lei, que não cumpre a Constituição. E compete aos conselhos tutelares, essa é a função dos conselhos tutelares, verificar quais são as crianças que estão fora da escola e encaminhá-las para a escola, substituindo essa pseudo-negligência dos pais. Esse é o papel do conselho tutelar, intermediar o exercício de um direito com o dever de oferecer esse direito à população que é do município. Olha, eu vejo que esse assunto tem muitas pontas soltas e que é complexo e muito difícil de se resolver. Eu quero saber no segundo bloco, e já fica com essa pergunta para vocês e para você também que está em casa, como é que a gente resolve esses problemas? Porque indicar os problemas, é mole. Eu quero saber a solução. A gente vai passar um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente vai saber deles qual é a solução.